Saudações, meus caros, pois eu me chamo Josivaldo e o relato que eu vou compartilhar hoje foi uma experiência assustadora. Foi naquela noite de lua cheia, naquela estrada deserta, naquela serra, que eu recordo até hoje. Isso ocorreu no ano de 1990. Então, naquela época, eu trabalhava como caminhoneiro, uma profissão que eu adorava na época até então. Foi quando eu estava na cidade de Porto Alegre. E eu estava retornando para a minha cidade natal, onde eu nasci e me criei, a cidade de Monte Reis, que fica localizada no estado de Santa Catarina, pois eu estava seguindo pela BR-116, retornando de volta para minha casa. Isso era uma sexta-feira para sábado, na madrugada muito linda, que havia uma grande lua cheia no céu. E já fazia um longo tempo que eu não estava mais retornando para casa, pois eu estava há mais de 7 meses fazendo viagens de cidade para outra, entregando uma grande quantidade de carga. Após viajando um longo tempo pela estrada, muitas coisas tinham mudado na BR-116, que ia em direção à cidade de Monte Reis. Pois eu parei e conversei com outro caminhoneiro na estrada. Eu perguntei se tinha algum lugar para descansar mais à frente, antes de eu cruzar pela Serra do Espigão, como eu costumava cruzar antes de chegar na cidade de Monte Reis. Pois o caminhoneiro falou que alguns quilômetros antes de chegar à Serra do Espigão, eles haviam construído um novo posto. Mas tinha uns rapazes que trabalhavam até 22 horas da noite, encerravam o expediente e iam embora. Era certo um que ficava de guarda e passava a noite nesse posto. E algumas vezes ele atendia, algumas vezes não. Tinha vezes à noite que ele não estava mais lá, mas tinha vezes que ele estava. Assim o caminhoneiro me falava. Então eu me despedi dele e segui em frente. E torci para dar sorte de encontrar esse rapaz e me atender e eu passar a noite naquele posto mesmo. Ao arrancar o caminhão e seguir em frente, foi quando saiu um senhor de dentro da mata e foi até o meio da estrada. E eu parei o caminhão. Era um senhor muito idoso. E ele falou: "Você vai ao posto que fica mais à frente?" E naquele momento eu respondi que sim. E aquele senhor falou: "Não adianta você ir lá. O rapaz não vai estar lá hoje, porque hoje é noite de lua cheia. Não vai ter ninguém lá. Siga sua viagem e não pare." Após ele falar aquilo, ele reentrou para dentro da mata de volta. Então eu segui viagem e fiquei sem entender. Talvez aquele senhor deveria ser maluco. Mesmo assim eu não dei muita atenção. E segui a minha viagem, rumo àquele posto que eu queria descansar um pouco. Após passar algum tempo, finalmente cheguei até o posto. E era um posto muito bonito. Ele era bem novo. E naquela noite estava muito linda, pois a lua estava enorme e ficava acima daquele posto. Ao chegar naquele posto não tinha ninguém, pois aquele senhor estava certo. O rapaz deveria ter ido embora, pois já era passado da meia-noite quando eu cheguei. Então eu parei o caminhão e fui até o posto. Eu estava com uma grande vontade de ir ao banheiro. E no banheiro eu comecei a escutar barulhos. Era um som de alguém que estivesse gemendo de dor. E naquele momento eu entrei no banheiro. Estava um rapaz. Era um rapaz que ficava de guarda mesmo e trabalhava no posto. Pois ele falou: "Vá embora daqui, não fique aqui agora. Vá embora quanto é tempo." Eu, observando um rapaz gemendo de dor, eu percebi que seu braço estava inchado. E havia cortes profundos sobre o seu braço. Quando ele se virou para falar comigo, eu percebi que o seu pescoço também tinha cortes profundos, que era semelhante ao do seu braço. O rapaz logo começou a gritar para que eu saísse dali e fosse embora rapidamente. E eu não aceitei. Eu queria ajudá-lo de uma certa forma, pois foi quando seus olhos começou a ficar uma cor, mas era uma cor de um amarelo muito forte. Seus olhos começaram a ficar enormes. Eu percebi que a sua boca estava sangrando, mas não era o que eu estava notando, pois seus dentes estavam crescendo. O rapaz estava criando presas. Foi quando naquele momento, ao ver aquilo, rapidamente eu corri e fui até meu caminhão e liguei o caminhão. Não pensei duas vezes, eu arranquei com muita velocidade. Andando o caminhão em alta velocidade foi quando eu escutei um som, e era um som de uivo. Pois eu olhei ao espelho
eu vi que algo estava atrás e vinha correndo em alta velocidade. E aquilo era enorme. Era algo coberto de pelo e corria sobre as 4 patas. Depois de um certo tempo, dirigindo e muito assustado, foi quando entrei numa parte que havia muitas árvores ao redor e era uma parte escura. A única iluminação que tinha era a luz da lua sobre aquela estrada. Depois de um certo tempo, olhei pelo espelho, aquilo já não estava mais na estrada. Viajando um certo tempo ali, muito assustado, já estava chegando na Serra do Espigão. Então, uma parte da estrada eu tive que reduzir, porque tinha uma curva bem fechada. Ao reduzir a velocidade, eu percebi que algo pulou, e pulou em cima da cabine. A cabine chegou até a ficar meio amassada. O que pulou deveria ser muito pesado, deveria ser enorme. O caminhão, na velocidade bem lenta, aquilo que estava em cima da cabine começou a rosnar. E depois aquilo pulou para a estrada. Reduzindo e andando bem lentamente, eu pude ver. Era um monstro que estava ali na beira da estrada, só me observando. Aquilo tinha uns olhos amarelos que chegavam a brilhar no escuro daquela estrada. Pois ele ficou só me observando. Depois de um tempo, eu aumentei a velocidade do caminhão e consegui sair daquele lugar. Ao chegar na cidade de Monte Reis, eu não contei isso para ninguém, mas eu pude perceber que aquele monstro deveria ser aquele rapaz que estava no posto. E ele me perseguiu. De uma certa forma ele não fez mal, mas me perseguiu. Mesmo que muitos não acreditam, esse relato aconteceu e é verdadeiro. Eu sou a prova viva. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês. E hoje, atualmente, eu não sou mais caminhoneiro. Sou um aposentado. E esse foi o meu relato. Obrigado.